Que porra você pensa que está fazendo na minha cama? A voz de Ricardo Montenegro estilhaçou o silêncio como um martelo contra o vidro. Ele estava parado na porta do quarto principal, seu corpo alto e rígido de raiva, a incredulidade esculpida em cada linha dura de seu rosto. A água da chuva escorria de seu casaco, mas ele parecia não notar. Toda a sua atenção estava cravada na mulher em sua cama, Sofia Almeida. Antes mesmo de começarmos essa história, que vai te prender do início ao fim, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixa nos comentários o que você faria numa situação dessas. Fique comigo, porque o que está por vir vai te chocar. Sofia saltou do colchão, o coração martelando, os olhos arregalados, não de culpa, mas de puro choque. Os meninos gêmeos, Lucas e Miguel, estavam aninhados de cada lado dela, finalmente dormindo, seus rostos suaves, a respiração profunda. O ursinho de pelúcia nos braços de Lucas subia e descia em ritmo com seu peito. Eu posso explicar, disse Sofia em voz baixa, tentando não acordar os meninos. Suas mãos se ergueram ligeiramente, calmas, abertas. Eles estavam com medo. Miguel começou a chorar. Lucas teve um sangramento no nariz. Ricardo não a deixou terminar. A palma de sua mão desceu rápido, um estalo agudo ecoando pelas paredes ao atingir a bochecha dela. Sofia cambaleou para trás, ofegante, uma mão voando para o rosto. Ela não gritou, nem mesmo falou. Seus olhos apenas se fixaram nos dele, mais atordoada pelo golpe do que pela fúria. Eu não me importo com a desculpa que você tem, rosnou Ricardo. Você está demitida. Saia da minha casa agora. Ela ficou parada por um momento, a mão pressionada contra a bochecha, tentando firmar a respiração. Sua voz, quando veio, era baixa, quase um sussurro. Eles me imploraram para não deixá-los. Eu fiquei porque eles finalmente se acalmaram. Finalmente estavam seguros. Eu disse, ele repetiu, a voz cortante. Saia. Sofia olhou para os meninos, ainda dormindo tão profundamente, tão pacificamente, como se as sombras que os assombravam tivessem finalmente se dissipado. Ela se inclinou suavemente, beijou o topo da cabeça de Miguel, depois de Lucas. Sem palavras, sem alarde. E então ela se afastou da cama, sapatos na mão, e passou por Ricardo sem outra palavra. Ele não a impediu. Ele não pediu desculpas. Lá embaixo, Dona Elvira se virou quando Sofia desceu as escadas. A marca vermelha em sua bochecha falava por si. Os olhos da mulher mais velha se arregalaram em choque. Sofia não disse nada. Lá fora, a chuva havia se transformado em uma garoa fina. Sofia saiu para a tarde cinzenta, apertou o casaco e começou a caminhar em direção ao portão. De volta ao andar de cima, Ricardo estava no quarto principal, ainda respirando com dificuldade. Ele olhou para a cama novamente, o maxilar cerrado, e então algo chamou sua atenção. O silêncio. Ele se aproximou. A testa de Lucas estava lisa, sem se debater, sem sussurrar, sem suor frio. O polegar de Miguel estava na boca, mas a outra mão repousava no cobertor, ainda relaxada. Eles estavam dormindo. Não drogados, não exaustos pelo choro, apenas dormindo. Sua garganta se apertou. 14 babás, terapeutas, médicos, horas de gritos, ataques e ansiedade. E, no entanto, Sofia, essa estranha de fala mansa, tinha conseguido o que nenhum deles conseguiu e ele a havia agredido. Ele se sentou na beira da cama, a cabeça entre as mãos. A vergonha se espalhou em seu peito como tinta na água. Na mesa de cabeceira, um bilhete estava dobrado uma vez. Ele o abriu. Se você não pode ficar por eles, pelo menos não afaste aqueles que ficarão. Não estava assinado. Ele leu 2 vezes depois de novo. Seu reflexo no espelho próximo o encarava. Um homem endurecido pela dor, afogando-se no controle,
sufocando no silêncio. No corredor, Dona Elvira observava. Senhor, disse ela suavemente. Ela não tocou em nada aqui. Só os trouxe para dentro quando o pequeno teve um sangramento no nariz. Ele não respondeu. Ela ficou porque eles pediram. Só isso. Eles não pediram por mim. Não pediram por mais ninguém. Apenas por ela. Ricardo ergueu os olhos lentamente. Os olhos escuros com algo mais do que raiva agora. Algo mais próximo do arrependimento. Lá fora, o portão rangeu ao se fechar. E pela primeira vez em meses, a mansão Montenegro ficou em silêncio. Não com luto ou raiva, mas com outra coisa. Paz. O tipo de paz que Sofia havia deixado para trás. A casa estava quieta demais. Não do tipo reconfortante, como o silêncio de uma nevasca ou o virar suave das páginas de um livro antigo. Este era o tipo de silêncio que parecia errado, oco e inacabado, como uma pergunta deixada sem resposta. Ricardo Montenegro sentou-se sozinho em seu escritório, um copo de uísque intocado ao lado dele. O bilhete que Sofia deixara repousava sobre a mesa como um julgamento. Se você não pode ficar por eles, pelo menos não afaste aqueles que ficarão. Ele o lera 7 vezes. Lá fora, o crepúsculo se espalhava sobre a propriedade como uma colcha pesada, e o vento pressionava suavemente contra as janelas. Lá dentro, os gêmeos ainda dormiam, alheios à tempestade pela qual haviam acabado de passar, alheios ao fato de que a única pessoa que eles permitiram entrar em seu mundo frágil havia partido. Ricardo recostou-se na cadeira de couro e massageou as têmporas. Sua mão ardia fracamente, o fantasma do tapa que ele desferiu ainda gravado em sua pele. Ele não havia planejado. Não era quem ele acreditava ser. E, no entanto, acontecera. Um momento de fúria mal julgada, nascido da dor e de 1000 fracassos silenciosos. Ele havia batido em uma mulher. E não em qualquer mulher. Ele se levantou de repente e subiu as escaleras. O corredor do lado de fora do quarto dos meninos cheirava levemente a lavanda e algodão quente. Um pequeno banco de madeira estava encostado na parede. O caderno de esboços de Sofia estava em cima, fechado ordenadamente, como se ela o tivesse deixado lá de propósito. Ele o pegou. Dentro havia desenhos simples, rústicos, não treinados, mas cheios de coração. 2 meninos de mãos dadas sob uma árvore, uma casa alta com muitas janelas, uma figura sentada entre os meninos, braços estendidos como asas. Uma pequena legenda embaixo. Aquela que fica. Ele exalou lentamente. No quarto, Miguel se mexeu. Ricardo espiou lá dentro. O menino rolou, mas não acordou, sem pesadelos, sem lágrimas. Ele fechou a porta suavemente. Lá embaixo, Dona Elvira estava dobrando guardanapos quando Ricardo entrou na cozinha. Ela ergueu os olhos e congelou. Algo em sua expressão lhe disse para deixar o linho de lado. Ela se foi, disse ele simplesmente. Eu sei, respondeu ela. Eu cometi um erro, disse ele, quase para si mesmo. Dona Elvira ergueu as sobrancelhas, mas sua voz permaneceu neutra. Não me diga. Ela estava na minha cama. Ela estava no seu quarto, corrigiu Dona Elvira. Porque os meninos não dormiam em nenhum outro lugar. Você não estava aqui. Eu estava. Eu os ouvi chorar, implorar por ela. Ela os acalmou. Ele pressionou os lábios. Eu pensei... Eu sei o que você pensou, disse ela gentilmente. Mas você não estava pensando. O silêncio se estendeu entre eles. Ele olhou para a cadeira onde Sofia se sentara durante o almoço no dia anterior. Parecia semanas atrás. Preciso encontrá-la, disse ele. Dona Elvira não discutiu. Comece pelo endereço de remetente na carta dela, em algum lugar no interior de Minas Gerais. Ele assentiu, já se dirigindo para o corredor. Do outro lado da cidade, Sofia estava sentada sozinha em um banco do lado de fora da estação rodoviária. Sua bochecha ainda latejava sob o frio. Ela não havia chorado.
Não quando ele gritou. Não quando ele a agrediu. Nem mesmo quando passou pelos portões da frente com nada além de sua bolsa e a dor do trabalho inacabado em seu peito. Mas agora, com o casaco bem apertado e os dedos enrolados em um copo de café morno de uma máquina de venda automática, as lágrimas finalmente brotaram. Ela as enxugou rapidamente. Não porque estivesse envergonhada, mas porque chorar em público era um hábito que passara anos desaprendendo. Uma mulher próxima a observou por um momento. Depois ofereceu um lenço sem dizer uma palavra. Sofia sorriu em agradecimento e olhou para o céu noturno. Era engraçado, de uma forma cruel. Ela sobrevivera a coisas piores do que um tapa. Suportara ser abandonada por uma família adotiva aos 11 anos, perder seu próprio filho para uma doença, ouvir repetidamente que era muito mole para lidar com casos difíceis. Mas aquela casa, aqueles meninos, eles haviam tocado algo dentro dela que ela não tocava há anos. O que você acha da Sofia? Se você acredita que ela é alguém verdadeiramente especial, deixe um like para mostrar seu apoio. E não se esqueça de compartilhar de onde você está assistindo a este vídeo. Quem sabe, alguém perto de você pode estar assistindo também. O ônibus chegou com um longo suspiro de freios e metal. Ela se levantou lentamente, sem saber se embarcaria. Sua passagem estava no bolso do casaco. Destino: Belo Horizonte. Mas seu coração ainda estava no andar de cima de uma casa branca em um condomínio de luxo em São Paulo, onde 2 meninos estavam finalmente aprendendo a dormir. Ela se sentou novamente. Na manhã seguinte, Ricardo estava no quarto de seus filhos com uma bandeja de café da manhã, ovos mexidos, torradas com geleia de morango, uma pequena tigela de frutas cortadas. Ele não fazia isso antes. Nenhuma vez desde que a mãe deles morreu. Miguel se sentou, sonolento. Onde está a tia Sofia? Ricardo hesitou. Lucas também se sentou. Ela foi embora? Ricardo assentiu. Ela teve que ir. Por quê? A voz de Miguel falhou. Ela não fez nada de mal, disse Lucas, os olhos se estreitando. Ela nos ajudou. Você viu que estávamos bem. Ricardo se ajoelhou ao lado da cama, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Não foi culpa de vocês. Foi minha. Miguel olhou para ele com dureza. Você gritou com ela? Ricardo não mentiu. Sim. Você bateu nela? A voz de Lucas era baixa. A garganta de Ricardo se apertou. Ele assentiu uma vez. Ambos os meninos se viraram. Ele ficou ali, ajoelhado no tapete por um longo tempo. Eu vou consertar isso, disse ele. Finalmente, eu a trarei de volta. Eles não responderam, mas o ouviram. Mais tarde naquele dia, Sofia embarcou em um ônibus local. Não o que a levaria para longe, e foi para o abrigo próximo onde costumava ser voluntária. Ela precisava de espaço, perspectiva, um lugar para lembrar que o mundo era maior do que uma casa, mesmo uma que continha seu coração. Ela deu uma aula de escrita naquela tarde para um grupo de adolescentes, muitas delas fugitivas. Ela lhes contou histórias, não sobre Ricardo ou seus filhos, mas sobre escolher ficar quando os outros vão embora, sobre saber seu valor, mesmo quando os outros não sabem. Quando ela saiu do abrigo, havia um bilhete preso nos raios de sua bicicleta. Não era de Ricardo, mas dizia: Eles perguntaram por você. Ambos. Sofia olhou para o céu, agora listrado de laranja. E desta vez, ela sorriu. Ricardo Montenegro não bateu. Ele entrou no antigo centro comunitário no momento em que o sol começava sua descida atrás das árvores, lançando longas sombras douradas pelo chão do ginásio. O som de seus sapatos polidos no linóleo estava fora de lugar ali, como um violoncelo em uma banda de punk rock. Mas ele não vacilou. Ele examinou a sala, avistando Sofia no fundo, agachada ao lado de um quadro branco, apagando letras tortas de uma lição. Ao seu redor,
Adolescentes se reuniam em um círculo solto, rindo, brincando, seus cadernos espalhados pelo chão. Sofia ria com elas, sua voz mais leve do que ele se lembrava, não livre de dor, mas desimpedida por um momento. Ele não percebeu o quão apertado estava segurando a respiração até que ela ergueu os olhos e o viu. As risadas morreram, não porque alguém mandou, mas porque algo na postura de Sofia mudou, como uma cortina fechada no meio da apresentação. Ela se levantou. Ele caminhou para a frente, as mãos vazias, sem maleta, sem carta de desculpas, apenas o peso do que ele havia feito. "Preciso falar com você", disse ele. As meninas olharam para ele com desconfiança, uma delas se colocando ligeiramente na frente de Sofia. "Está tudo bem", disse Sofia gentilmente, e a menina relaxou. Ricardo olhou para o quadro branco. Uma única frase estava escrita no topo. "Sua voz tem valor, mesmo quando treme." Ele se virou para Sofia. "Posso?" Ela assentiu, levando-o para fora, para o banco perto do ponto de ônibus, o mesmo em que ela se sentara no dia anterior, café na mão, lágrimas escondidas nos cantos dos olhos. "Eu estava errado", disse ele imediatamente. "Eu te julguei. Reagi sem ouvir e levantei a mão para você. Isso é algo que vou me arrepender pelo resto da minha vida." Sofia não disse nada. "Eu te vi no meu espaço, na minha cama", continuou ele. "E deixei o medo falar mais alto que a verdade. Isso não foi apenas injusto. Foi cruel." "Você não acreditou em mim", disse ela. Sua voz não estava com raiva, apenas cansada. "Mesmo depois que seus filhos confiaram em mim." "Eu sei", disse ele. Ela desviou o olhar. "Você não pode simplesmente voltar à minha vida porque finalmente percebeu que eu estava dizendo a verdade." "Não estou aqui para limpar meu nome", disse ele. "Estou aqui porque eles pediram por você, não por uma babá. Por você." Os olhos de Sofia se suavizaram. "Como eles estão?" "Quietos", admitiu ele. "Quietos demais." Ela assentiu lentamente. "Isso não é paz. É uma ferida se fechando sem cicatrizar." Ele olhou para baixo, as mãos entrelaçadas entre os joelhos. "Eu quero consertar isso." "Você não pode consertar", disse ela, "mas pode começar reconhecendo que o que seus filhos precisam não é controle, é conexão." Ele exalou. "Volte." Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, perguntou: "Se eu disser sim, ainda serei uma funcionária?" Ele hesitou. "Não. Você terá o título que quiser. Conselheira, mentora, parceira." Ela ergueu uma sobrancelha. "Parceira no cuidado deles", esclareceu ele, embora a palavra pairasse mais pesada do que ele pretendia. Sofia considerou. "Tudo bem", disse ela, "mas eu tenho condições." "Claro. Primeiro, sem câmeras nos quartos das crianças." Ele piscou. "Não há nenhuma." "Havia", disse ela. "No mês passado, uma babá me contou." Ele franziu a testa. "Eram para segurança. Elas ensinam às crianças que a privacidade não é delas para manter." Ele assentiu uma vez. "Segundo", continuou ela. "Eles jantam na mesa, com você, sem telefones, sem negócios." Ele hesitou, mas assentiu novamente. "Terceiro", disse ela. "Nós reescrevemos as regras da casa juntos, com eles." Ele a encarou. "Eles têm 5 anos." "Eles são pessoas", respondeu ela. Ele deu um pequeno sorriso. "Algo mais?" Ela respirou fundo. "Sim. Da próxima vez que você levantar a mão para alguém que não merece, qualquer um, eu vou embora e não volto mais." Sua expressão caiu. "Entendido." Ela se levantou. "Verei eles pela manhã." Ele também se levantou. "Quer uma carona?" Ela balançou a cabeça. "Vou de ônibus. Ainda tenho que terminar aqui." Ele assentiu. "Sofia, obrigado." Ela fez uma pausa. "Não me agradeça ainda. Estamos recomeçando, Sr. Montenegro.
e desta vez não vou pisar em ovos. Ela se virou e voltou para o prédio, o quadro branco esperando por seu retorno. Ricardo ficou na calçada, observando-a ir. Naquela noite, ele limpou a mesa do jantar sozinho. Chamou seus filhos para baixo. Sentou-se entre eles com uma tigela de espaguete e tentou desajeitadamente contar uma história de ninar, errando os nomes, as vozes muito rígidas. Eles riram dele, não de forma cruel, apenas honestamente. E no andar de cima, em suas camas recém-feitas, Lucas sussurrou para Miguel. Ela vai voltar. Como você sabe? Perguntou Miguel. Porque ela não disse adeus, respondeu Lucas, puxando o cobertor sobre a cabeça. Ninguém mais disse. Na manhã seguinte, Sofia voltou à propriedade dos Montenegro. O céu era uma suave mistura de pêssego e azul ardósia. Pássaros esvoaçavam pelas copas das árvores e o gramado bem cuidado brilhava com o orvalho. Ela parou nos portões de ferro por um momento antes que eles se abrissem, agarrando as alças de sua bolsa de lona gasta como uma armadura. Tudo parecia o mesmo, mas nada parecia o mesmo. O mordomo, Haroldo, a cumprimentou com um piscar de olhos atordoado, depois se afastou com uma leve reverência. Senhorita Almeida, disse ele com algo próximo à reverência. Bem-vinda de volta. Obrigada, respondeu Sofia, passando pelo foyer de mármore polido, pelo lustre imponente, pelo silêncio que antes parecia sufocante. Ela podia ouvir passos no andar de cima, pequenos, rápidos e descoordenados. Depois um grito. Ela está aqui! Miguel foi o primeiro a contornar a escadaria, braços abertos, sorrindo de orelha a orelha. Lucas o seguiu, mais lento, mas com os olhos brilhantes, segurando um caderno de esboços. Sofia se ajoelhou bem a tempo de pegar Miguel em seus braços. Bem, olá, disse ela, rindo suavemente em seus cachos. Fizemos uma placa de boas-vindas, murmurou Lucas, entregando-lhe o caderno. Na primeira página, havia um desenho trêmulo dela, dos dois meninos e de uma casa com um grande coração sobre ela. A legenda dizia: Você ficou mesmo quando foi embora. A garganta de Sofia se apertou. Isso é lindo, querido. Obrigada. Passos se aproximaram por trás deles. Ricardo estava na base da escada, vestindo um suéter cinza e jeans, muito diferente de seus ternos engomados de sempre. Ele parecia alguém tentando, não alguém fingindo. O café da manhã está pronto, disse ele. Sofia se levantou alisando a blusa. Ótimo, porque temos regras para reescrever. Na cozinha, os quatro se reuniram ao redor da mesa. Sem telefones, sem funcionários, apenas uma tigela de ovos mexidos, torradas com mel e suco de laranja fresco. Então Sofia começou, pegando um caderno. Vamos falar sobre o que significa viver aqui juntos, o que é justo, o que é seguro e o que faz esta casa parecer um lar. Lucas levantou a mão. Podemos ter música na hora do banho? Sofia assentiu. Razoável, Miguel acrescentou. E sem brócolis, a menos que esteja disfarçado. Ricardo tossiu uma risada. Talvez eu precise de esclarecimentos sobre essa. Sofia sorriu. Vamos manter uma lista. Mas isso não é apenas sobre vegetais. É sobre limites. Ela olhou para Ricardo. Para todos nós. Ele assentiu. Sério agora. Entendido. Na hora seguinte, os meninos rabiscaram regras com giz de cera. Sempre bater na porta. Não gritar perto da hora de dormir. Abraços devem ser pedidos. Panquecas aos domingos. E uma história cada um antes de apagar as luzes. Sofia escreveu as suas. Ouvir primeiro. Pedir desculpas quando estiver errado. Sem câmeras. Sem exceções. Ricardo acrescentou uma linha em caligrafia elegante. Dar espaço para o perdão, mesmo quando for difícil. Quando terminaram, Sofia prendeu o papel na geladeira com 2 ímãs sorridentes em forma de sol. Pronto, disse ela. As novas regras da casa. Mais tarde, enquanto os meninos brincavam lá fora,
Ricardo encontrou Sofia na biblioteca, organizando livros infantis. Eles mudaram desde que você se foi, disse ele. Ela ergueu os olhos. Ou talvez sempre foram capazes disso, e ninguém lhes deu espaço. Eu também mudei, disse ele, mais hesitante. Ela não desviou o olhar. Eu acredito nisso. Ele se aproximou. O que você fez? Ficar, ir embora, voltar. Isso é mais do que eu merecia. Sofia se levantou, colocando o último livro na prateleira. Talvez, mas era o que eles mereciam, e eu não ia deixar seu erro ser a lição deles. Ele estremeceu um pouco, mas assentiu. Eu quero ser melhor. Então comece estando presente. Realmente presente, não apenas quando é fácil. Ele olhou para baixo, envergonhado. Você acha que eles vão me perdoar? Sofia se abrandou. Eles já perdoaram. Crianças são melhores nisso do que adultos, mas você tem que merecer isso todos os dias. Naquela noite, Ricardo colocou os meninos na cama pela primeira vez, desde que a mãe deles morreu. Ele leu um livro de histórias, Mal. Sofia ficou na porta, ouvindo enquanto os meninos riam de suas pronúncias erradas, o corrigiam e pediam por mais uma página. Depois de apagar as luzes, Ricardo acompanhou Sofia até o corredor da frente. Eu estava pensando, disse ele, sobre o que você disse, sobre não ser uma funcionária, sobre ser mais. Ela cruzou os braços suavemente. Você não vai me oferecer uma promoção, vai? Ele sorriu fracamente. Não, eu ia te oferecer uma voz. Ela inclinou a cabeça. Eu quero que você me ajude a construir algo, não apenas para eles, mas para outras crianças como eles. Crianças que perderam algo. Alguém. Os olhos de Sofia se arregalaram. Você quer dizer uma fundação? Ele assentiu. Algo real. Você a guia, eu a financio. Ela o encarou por um longo momento. Depois disse: se fizermos isso, será nos nossos termos, sem circo da mídia, sem caridade performática. Concordo. Ela estendeu a mão. Então temos um acordo, Sr. Montenegro. Ele a apertou. Me chame de Ricardo. Ela sorriu. Tudo bem, Ricardo. Naquela noite, enquanto caminhava para o quarto de hóspedes, seu próprio espaço, não mais apenas uma cama temporária, ela parou do lado de fora do quarto dos meninos. De dentro, um sussurro. Ela voltou, disse Miguel. Eu te disse, respondeu Lucas. E Sofia, encostada suavemente no batente da porta, sussurrou para si mesma. Eu voltei. 3 semanas após o retorno de Sofia, a casa não mais ecoava com silêncio, mas zumbia com vida. Os cafés da manhã eram mais barulhentos, as horas do banho mais bagunçadas, e os meninos, antes retraídos e frágeis, começaram a florescer como flores silvestres libertadas do inverno. As regras na geladeira estavam ligeiramente gastas nas bordas por dedos ansiosos que as apontavam diariamente. E Ricardo, sempre o patriarca estoico, se viu dobrando meias minúsculas e aprendendo a fazer tranças. Mal. Mas nem tudo mudou no mesmo ritmo. Numa sexta-feira à noite, bem depois que os meninos adormeceram e os funcionários foram para a cama, Sofia perambulou pelos corredores. Ela costumava fazer isso quando o peso da memória pressionava demais seu peito. O silêncio a ajudava a pensar, a respirar. Mas naquela noite, algo estava errado. A porta da biblioteca estava ligeiramente entreaberta. A luz se derramava pela fresta em uma linha fina. Ela a empurrou suavemente. Ricardo estava lá, sentado à mesa, ombros curvados para a frente, o telefone em uma mão, um copo de uísque pela metade na outra. Ele não a notou a princípio. Mas notícias? Ela perguntou suavemente. Ele estremeceu ligeiramente, depois ergueu os olhos. Sofia, desculpe, não te ouvi. Você está a 3 goles do fundo da garrafa. Imaginei que algo estava errado. Ele pousou o copo, limpou a garganta. Apenas lendo um e-mail. Ela esperou. Finalmente ele virou a tela para que ela pudesse ver. A linha de assunto dizia:
Audiência de custódia. Notificação de moção. Sofia piscou. Audiência de custódia? Para os meninos? Ele assentiu, o maxilar cerrado. Os pais de Helena, os Vasconcelos. Eles entraram com um pedido de tutela temporária, alegando que sou inapto. Com base em quê? Ele zombou amargurado. Negligência, instabilidade emocional, incidente doméstico? O rosto de Sofia escureceu. Eles descobriram o que aconteceu? Sobre mim? Aparentemente, murmurou ele. Eles estavam observando, esperando. Agora que os meninos estão começando a se abrir, agora que finalmente conseguimos alguma estabilidade, eles querem arrancá-la de nós. Ela se sentou em frente a ele. Eles já estiveram envolvidos na vida dos meninos? Não desde o funeral, disse ele. Eles me culparam pela depressão de Helena. Disseram que a enterrei rápido demais, que impedi os meninos de sofrerem o luto adequadamente. Talvez não estivessem totalmente errados. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Você quer que eu testemunhe sobre as mudanças que vi? O que documentei? Ricardo hesitou. Não sei se isso ajuda ou piora as coisas. Eles vão argumentar que sua presença prova que não consigo ser pai sozinho. Então talvez não os enfrentemos sozinhos, disse ela com firmeza. Talvez mostremos a eles como uma família realmente se parece, o que a cura realmente exige. Seus olhos encontraram os dela. Você faria isso? Subir ao tribunal depois de tudo? Eu faço por eles, disse Sofia. Não por você, não por aparências, por Lucas e Miguel. Ele exalou, a tensão em seu corpo se soltando ligeiramente. Você realmente acredita que posso vencer? Ela se levantou, foi até a janela e olhou para a escuridão, onde a luz noturna dos meninos ainda brilhava à distância. Você não vai vencer se entrar lá como o homem que me agrediu. Mas você vai se entrar como o homem que se desculpou, que mudou, que apareceu. Ele assentiu lentamente. Então eu vou aparecer. Na manhã seguinte, a casa zumbia com uma urgência silenciosa. Sofia passou um tempo revisando suas anotações, documentando as rotinas dos gêmeos, o progresso emocional e as interações com o pai. Ela reuniu projetos de arte, tirou fotos das regras da geladeira e imprimiu uma foto que Lucas havia desenhado. Os quatro sob um arco-íris, de mãos dadas. Ninguém lhe disse para fazer. Ele apenas desenhou o que parecia verdade. Enquanto isso, Ricardo ligou para seu advogado e agendou uma reunião de emergência. Pela primeira vez, suas instruções não eram sobre gerenciamento de reputação ou proteção de ativos. Eram sobre proteger dois meninos que já haviam perdido demais. No almoço, Sofia sentou-se com os gêmeos sob o carvalho no quintal, cortando seus sanduíches de queijo em triângulos e ouvindo enquanto eles discutiam qual super-herói venceria em uma corrida. Flash ou Sonic? Vamos ter que morar com a vovó e o vovô Vasconcelos? Perguntou Miguel de repente, sua vozinha mal audível. Sofia parou. Por que você pergunta isso? Ouvi o papai no telefone. Eles não gostam dele. Sofia deixou seu prato de lado. Meninos, ninguém vai levar vocês a lugar nenhum sem lutar. E eu também não vou a lugar nenhum. Mas eles são ricos, disse Lucas. E eles são, você sabe, da família. Sofia piscou surpresa. O que isso tem a ver com alguma coisa? Lucas deu de ombros. Eles disseram no telefone que o papai fez escolhas ruins, que você não é parte da família. Sofia se inclinou para perto, segurando o queixo de Miguel gentilmente. Deixem-me dizer uma coisa. Famílias não são construídas com a mesma pele ou sobrenomes. Elas são construídas por quem fica, quem luta por você quando fica difícil. E eu estou aqui. Isso me torna família. Miguel a abraçou, pequeno e quente. Então é melhor você vencer, ele murmurou. Sofia olhou para a casa,
onde Ricardo estava atrás da janela, observando-os. Ele deu um leve aceno. Eles estavam prontos para lutar. Naquela noite, Sofia sentou-se em sua mesa no quarto de hóspedes, digitando sua declaração para o tribunal. Não era grandiosa ou formal. Era honesta. Ela descreveu as ansiedades dos meninos quando chegou. Os ataques de gritos, os silêncios ocos, a maneira como eles alcançavam sua mão e depois a soltavam, com medo da esperança. E como, com o tempo, eles começaram a rir de novo, a dormir de novo, a confiar de novo. Na parte inferior da página, ela escreveu: "A cura não acontece em linhas retas, é bagunçada. Mas naquela casa, eu vi 2 meninos começarem a se reconstruir. Não por causa de dinheiro, não por causa de sangue, mas porque alguém escolheu ficar." Ela imprimiu, colocou em uma pasta e deixou na mesa de Ricardo. Ao se virar para sair, ela olhou para o bilhete que ele uma vez guardara. A caligrafia dela, ainda presa na borda de um porta-retratos. "Se você não pode ficar por eles, pelo menos não afaste aqueles que ficarão." Ela sorriu, porque agora, finalmente, ninguém estava afastando ninguém, e todos estavam ficando. O tribunal cheirava a mármore polido e nervosismo. Suas grandes colunas pareciam juízes silenciosos, o sol da manhã entrando por janelas altas em feixes dourados. Sofia sentou-se ao lado de Ricardo na área de espera, ambos vestidos em tons suaves. Ele, em um terno cinza sob medida, ela em um vestido azul marinho macio com mangas compridas o suficiente para cobrir a leve cicatriz, ainda em cicatrização em seu pulso de uma noite em que os gêmeos tiveram pesadelos. Ricardo olhou de soslaio para ela. "Nervosa?" Sofia manteve o olhar para a frente. "Apenas sobre o que não posso controlar." Do outro lado da sala, sentavam-se os Vasconcelos, Tiago e Eleonora, envoltos em afluência como uma armadura. Eleonora usava pérolas, um tailleur de saia creme impecavelmente passado e o tipo de olhar desaprovador que poderia azedar o leite. Tiago parecia menos composto, a mão se contraindo contra a bengala, os olhos dardejando em direção a Ricardo com um desprezo mal disfarçado. Eles não haviam reconhecido Sofia, nenhuma vez. A porta da sala de audiências 5 se abriu e um oficial de justiça os chamou. Sofia se levantou, endireitou os ombros e sussurrou para si mesma: "Isso é por Lucas e Miguel." Lá dentro, o tribunal era mais frio que o corredor. Uma juíza estava sentada atrás de uma bancada alta. Uma mulher mais velha com cabelos prateados presos em um coque apertado e óculos de leitura pendurados em uma corrente. Sua placa dizia: "Honorável Juíza Judith M. Templeton." O advogado de Ricardo, Dr. Campos, levantou-se primeiro. Calmo, experiente, com humanidade suficiente em seu tom para não soar ensaiado. Ele falou da perda súbita de Helena Montenegro, da luta da família para se reconstruir após a tragédia e dos esforços recentes de Ricardo para estabilizar o lar, destacando terapia consistente para as crianças, progresso na escola e, mais notavelmente, a presença de uma certa Sofia Almeida. Então Eleonora subiu ao púlpito. Sua voz, embora polida, tremia de indignação. "Só queremos o que é melhor para nossos netos. Que tipo de exemplo é um homem que contrata uma estranha não qualificada para criar seus filhos? Um homem que, por sua própria admissão, agrediu essa mulher em sua própria casa?" Sofia não vacilou, embora sua bochecha queimasse com a memória. "E ela nem é da família", acrescentou Eleonora, a voz se apertando. A juíza Templeton ergueu uma sobrancelha. "A senhorita Almeida não está em julgamento, senhora Vasconcelos." "Mas a presença dela é o problema", insistiu Eleonora. "Ricardo não pode cuidar dos meninos sem terceirizar suas necessidades emocionais para outra pessoa. Alguém temporário, sem parentesco, inadequadamente treinado. Ela não tem diplomas, nem licença." A juíza se virou para Sofia. "Senhorita Almeida deseja responder?" Sofia se levantou e se aproximou da bancada.
Ela não carregava anotações. Não precisava. Eu não tenho um diploma em psicologia infantil, disse ela, mas eu vivi mais dor do que desejaria a qualquer pessoa e sei como é quando as crianças param de acreditar que estão seguras. Ela fez uma pausa, firmando a voz. Quando cheguei, Lucas e Miguel não falavam com ninguém além um do outro. Eles não dormiam, não confiavam, nem no pai, nem nos funcionários, nem mesmo em si mesmos. Mas, pouco a pouco, eles me deixaram entrar. E não porque sou especial, mas porque eu fiquei. Porque não fugi quando ficou difícil. Porque olhei nos olhos deles e disse: "Vocês importam." Ela encontrou o olhar de Eleonora. Depois, o de Tiago. A senhora diz que não sou qualificada. Mas o que qualifica alguém para amar crianças que não são suas? Para escolhê-las todos os dias sem obrigação? Porque foi isso que eu fiz. Não por um salário, não por elogios, mas porque alguém precisava. A juíza Templeton recostou-se, sua expressão indecifrável. Obrigada, senhorita Almeida. Sofia voltou ao seu lugar. Ricardo estendeu a mão por baixo da mesa e apertou suavemente a dela. Mais tarde, a juíza Templeton se dirigiu ao tribunal. Este tribunal não leva as contestações de custódia de ânimo leve, especialmente quando iniciadas por familiares contra um pai sobrevivente. Após revisar as evidências e o testemunho, fica claro que, embora o Sr. Montenegro tenha cometido erros, ele também tomou medidas significativas e consistentes para curar sua família. Os meninos estão prosperando sob seus cuidados, em grande parte devido ao apoio da senhorita Almeida. Ela olhou para os Vasconcelos. Este tribunal não vê motivos para remover a custódia do Sr. Montenegro. Petição negada. Um suspiro agudo escapou de Eleonora, seguido por um ruído enquanto ela se levantava para protestar. Mas Tiago colocou a mão em seu pulso. Deixe para lá, ele sussurrou. Sofia permaneceu sentada. Seu coração trovoava, mas seu rosto permaneceu composto. Lá fora, no ar fresco do outono, Ricardo se virou para ela. Você o salvou de novo. Ela balançou a cabeça. Não, você salvou. Você se levantou. Você ficou na sala. Os meninos esperavam em casa, sem saber do veredicto. Aninhados no sofá com Haroldo, lendo uma história em quadrinhos em voz alta, com seu barítono profundo. Quando Ricardo e Sofia entraram pela porta, Miguel foi o primeiro a vê-los. Nós vencemos? Ele perguntou. Sofia se ajoelhou. Vencemos! Lucas a abraçou pela cintura. Isso significa que você não vai embora? Sofia beijou o topo de sua cabeça. Estou exatamente onde pertenço. Naquela noite, enquanto colocavam os meninos na cama, Ricardo ficou na porta, observando Sofia cantarolando para eles dormirem. Quando ela saiu para o corredor, ele disse em voz baixa: Nunca fui bom em dizer obrigado. Então não diga, respondeu ela. Apenas continue aparecendo. Ele assentiu, os olhos mais suaves do que ela já vira. Amanhã, disse ele, começamos a construir aquela fundação. Já tenho arquitetos agendados. Ela sorriu. E o nome? Ele fez uma pausa. O Centro de Cura Montenegro Almeida. Sofia piscou, pega de surpresa. Isso é... muito. É a verdade, disse ele. Você o construiu conosco. Ela olhou para o quarto onde os meninos agora dormiam sem medo. Talvez, apenas talvez, isso não fosse o fim de algo. Era o começo. E para vocês que ficaram até aqui, o que acharam dessa reviravolta? A Sofia é uma verdadeira inspiração, não é? Deixa o seu like se você concorda e está torcendo por essa nova família. Quero sentir a energia de vocês nos comentários. A primeira reunião do Conselho do Centro de Cura Montenegro Almeida não foi realizada em um arranha-céu com paredes de vidro ou em um salão de festas formal, mas na sala de sol da propriedade Montenegro. Os móveis eram descombinados, o café ligeiramente queimado, e um dos gêmeos havia deixado um desenho a giz de cera colado na janela.
uma árvore torta com as palavras acima em caligrafia infantil. Lar. Sofia sentou-se à cabeceira da mesa, os dedos entrelaçados em uma caneca de cerâmica, sua expressão firme, mas alerta. Ricardo estava à sua esquerda, de jeans e camisa de botão, mangas arregaçadas. Ele não tentou dominar a sala. Ele simplesmente ouvia, tomando notas em um bloco de couro, ocasionalmente batucando um lápis em pensamento. Em frente a eles, sentavam-se 3 parceiros em potencial. A doutora Angela Monroe, uma terapeuta infantil aposentada. José Kim, um coordenador de um programa local de acolhimento. E Lionel Pires, um investidor de tecnologia e um dos amigos mais antigos, se não o mais cético, de Ricardo. Então, deixe-me ver se entendi, disse Lionel, empurrando seus óculos de armação de arame. Vocês querem construir um espaço para crianças que passaram por traumas, mas não é uma clínica, nem um abrigo, nem uma escola e não focado em adoção. Exato, corrigiu Sofia. É um terceiro lugar. Um santuário, uma ponte entre onde eles estão e onde querem estar. Angela se inclinou para a frente, intrigada. Quem compõe a equipe? Pessoas como eu, disse Sofia. Não apenas especialistas credenciados, sobreviventes, mentores, adultos que passaram pelo fogo e podem ensinar outros a atravessá-lo. José rabiscou algo em seu caderno. E como vocês planejam lidar com financiamento, supervisão, responsabilidade? Ricardo interveio gentilmente. Nós cuidaremos da logística. Sofia liderará o coração. Lionel piscou. E o nome fica? Sofia sorriu. Sim, fica. No final da hora, Angela concordou em se juntar como conselheira clínica. José ofereceu suas conexões com agências locais e Lionel, após um longo suspiro e um murmúrio de "isso é brilhante ou fadado ao fracasso", concordou em financiar os primeiros 6 meses de programação. Quando os outros saíram, Sofia ficou para arrumar. Ricardo ficou na porta, observando-a. Você lidou com isso como uma executiva experiente, disse ele. Eu dei aula para pré-adolescentes por 3 anos, respondeu ela, sorrindo. Salas de reunião não me assustam. Ele entrou na sala. Você foi incrível. Ela não respondeu imediatamente. Estava olhando para o desenho na janela. Sabe, disse ela suavemente. Quando eu estava crescendo, mudei 12 vezes. 12 lares diferentes. Nunca senti que nenhum deles era meu. Ricardo seguiu seu olhar. É por isso que isso importa tanto. Ela assentiu. As crianças precisam de raízes e asas. Mais tarde, naquele dia, os gêmeos ajudaram Sofia a desempacotar caixas de materiais de arte para a instalação temporária do centro na ala leste. Lucas empilhou cuidadosamente potes de tinta, enquanto Miguel separava pincéis por tamanho. Nós vamos poder vir aqui também? Perguntou Miguel. Esta é a sua casa, disse Sofia. Então sim, vocês vão ajudar a torná-la melhor para os outros. Lucas ergueu os olhos. Podemos ensinar a eles nossas regras? Sofia se ajoelhou ao lado dele. Acho que é uma ótima ideia. Eles passaram a tarde criando uma nova versão das regras da casa. Desta vez, ilustradas em cores, com Lucas desenhando sóis sorridentes e Miguel adicionando famílias de bonecos de palito. Enquanto isso, na casa principal, Ricardo fez uma ligação difícil. Ele havia falado com seu advogado naquela manhã. Não havia exigência legal para incluir Sofia em qualquer tomada de decisão parental. Ela não tinha custódia oficial nem documentação, mas, ao olhar pela janela para a maneira como ela se ajoelhava ao lado de seus filhos, ele percebeu algo mais profundo que a legalidade. Ela já era família. Ele pegou o telefone. Juíza Templeton, por favor, diga a ela que é Ricardo Montenegro. 2 semanas depois, Sofia recebeu um grande envelope pelo correio. Veio com um bilhete manuscrito de Ricardo. Chega de temporário, chega de linhas tênues, você merece o título que já conquistou. Dentro,
Havia um documento formal de nomeação, designando-a como co-diretora da fundação e guardiã legal no caso de sua ausência. Anexada estava uma petição autenticada, com Ricardo solicitando a guarda compartilhada dos gêmeos, com Sofia como co-signatária. Sofia leu 3 vezes antes que suas mãos começassem a tremer. Ela não havia pedido, nem sequer imaginara. Mas, de alguma forma, era exatamente o que ela sempre quisera. Sem saber, naquela noite, ela se sentou com Ricardo na varanda dos fundos, os meninos dormindo no andar de cima, uma fogueira crepitando suavemente na lareira externa. "Você não precisava fazer isso", disse ela em voz baixa. "Eu sei", respondeu ele, "mas eu precisava." Ela se virou para ele. "Por que agora?" "Porque eles merecem permanência", disse ele. "E você também." Ela piscou para afastar as lágrimas repentinas. "Eu não sou perfeita." "Nem eu", disse ele. "Mas eles não precisam de perfeição. Eles precisam de presença. E você nunca foi embora." Ela estendeu a mão para ele. Ele não vacilou desta vez. Ele a segurou. Acima, um vento suave agitava as árvores. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Sofia Almeida sentiu algo profundo e sagrado se estabelecer dentro dela. Algo que ela pensou que nunca mais sentiria. Lar. Sofia não esperava ver sua mãe novamente. Ela certamente não esperava que ela aparecesse no portão da frente da propriedade Montenegro em uma tarde de segunda-feira, vestindo uma jaqueta jeans surrada e olhos que ainda carregavam muitas coisas não ditas. Foi Ricardo quem atendeu a chamada do interfone. "Há uma mulher aqui, diz que é sua mãe, Laura Almeida." Sofia congelou. Ela estava no meio da organização de materiais educacionais para o dia de portas abertas do centro. Cartazes, crachás, gráficos de comportamento laminados. E de repente suas mãos pareciam pesadas demais para se mover. "Ela está aqui?" perguntou Sofia, a voz mal audível. Ricardo assentiu lentamente. "Posso mandá-la embora." Sofia olhou para a pilha de cartões em suas mãos. Confiar, perdoar, seguro. Palavras que ela ensinava aos gêmeos há semanas. "Não", disse ela. "Deixe-a entrar." Laura ficou parada logo na entrada, como alguém esperando para ser julgada. Suas mãos torciam a alça da bolsa e seu olhar percorria o foyer como se não tivesse certeza que tipo de filha construía uma vida como esta. Sofia encontrou seus olhos com uma mistura de cansaço e aço. "Oi, mãe." "Eu não tinha certeza se você se lembraria de mim", disse Laura, a voz rouca de cigarros e tempo. Sofia cruzou os braços. "Não é algo que se esquece." Elas se sentaram na sala de sol, Sofia em uma ponta do sofá, Laura na outra, com um abismo de anos e dor entre elas. "Eu ouvi seu nome", começou Laura. "Uma mulher na igreja disse que você estava nas notícias. Algo sobre um centro. Seu rosto estava no jornal." Sofia não respondeu. "Fiquei orgulhosa", acrescentou Laura suavemente. "Mas sabia que você não gostaria de ouvir isso." Sofia inclinou a cabeça. "Por que agora? Por que depois de todos esses anos?" Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. E por um momento, Sofia viu uma rachadura na máscara. "Porque estou doente. E porque eu estava errada." Isso pegou Sofia de surpresa. "Eu não sabia como ser mãe", sussurrou Laura. "Eu estava me afogando na minha própria dor. Seu pai, bem, ele quebrou mais do que apenas móveis. E quando ele foi embora, eu não sabia como manter nada unido, nem mesmo você." Sofia engoliu em seco. "Eu esperei por anos para você me encontrar." "Eu sei." Laura enxugou o rosto. "Eu falhei com você." O silêncio se estendeu entre elas. Então Sofia perguntou: "Você quer conhecer os meninos?" Laura ergueu os olhos bruscamente. "Você tem filhos?" "Não de sangue", disse Sofia. "Mas eles são meus de todas as maneiras que importam." Laura hesitou. Eles gostariam de mim?"
Sofia olhou pela janela, onde Lucas e Miguel se perseguiam com aviões de papel, suas risadas subindo como música. Eles não te conhecem, disse ela. Mas vou lhes contar a verdade, que você está tentando. Mais tarde naquela noite, Sofia sentou-se na beira da cama dos meninos enquanto eles a bombardeavam com perguntas. Ela é sua mãe? Perguntou Lucas, incrédulo. Porque não a conhecemos antes, interveio Miguel. Porque às vezes os adultos cometem erros, disse Sofia gentilmente. Grandes, que levam muito tempo para consertar. Ela vai ficar aqui? Perguntou Lucas, agarrando seu tigre de pelúcia. Não agora, disse Sofia. Mas ela quer conhecê-los devagar, se vocês concordarem. Miguel pareceu pensativo. Só se ela jogar Uno conosco. Sofia riu. Vou avisá-la. Lá embaixo, Ricardo esperava na cozinha. Como foi? Eles estão curiosos, disse Sofia. Mais abertos do que eu esperava. Ele lhe serviu uma xícara de chá. Você está bem? Sofia pegou a xícara e a segurou perto. Não tenho certeza, mas acho que quero tentar por um encerramento. Talvez até cura. Ricardo assentiu. Você é mais corajosa do que a maioria. Ela olhou para ele. Você torna isso mais fácil. Nos dias seguintes, Laura visitou a propriedade em doses curtas e medidas. Ela sentou-se com os gêmeos sob o grande carvalho enquanto eles explicavam as regras da casa e mostravam o gráfico de sentimentos que Sofia havia criado. No início, ela parecia rígida, incerta. Mas, lentamente, começou a se suavizar. Ela trouxe histórias da infância de Sofia. As boas, aquelas que Sofia quase esquecera. Ela trouxe biscoitos que esfarelavam demais, mas tinham gosto de manhãs de domingo. E trouxe fotos, desbotadas, gastas, mas cheias de momentos que Sofia havia perdido ou enterrado. Uma noite, Sofia sentou-se com Laura na biblioteca, folheando um dos álbuns antigos. Você costumava cantarolar a mesma canção de ninar que canta para os meninos, disse Laura. Você tinha 3 anos, não dormia sem ela. Sofia piscou, pega de surpresa pela memória. Pensei que tivesse inventado essa melodia. Você não inventou. Você se lembrou dela, mesmo quando se esqueceu de mim. O silêncio caiu. Então, Laura pegou uma pequena caixa de sua bolsa. Dentro havia uma pulseira, manchada, simples, com um pingente em forma de pássaro. Comprei isso no dia em que você nasceu, disse ela. Mas nunca te dei. Sofia a segurou gentilmente, os dedos roçando o pingente. Por que um pássaro? Porque eu sabia que você voaria um dia, só não sabia o quão longe. Sofia não chorou. Não então. Mas mais tarde, no silêncio de seu quarto, com a pulseira no pulso e o luar lançando sombras suaves pelo chão, ela deixou as lágrimas virem. Porque a cura não era um destino. Eram 1000 pequenas decisões de abrir a porta novamente, de tentar, de perdoar não apenas os outros, mas a si mesma. E talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente. E assim, essa história incrível chega ao seu final. Ela mexeu com você? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E claro, comentar aqui embaixo qual foi a parte que mais te emocionou. Sua inscrição ajuda o canal a trazer mais histórias que tocam a alma. A gente se vê no próximo vídeo